Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Manuel Júnior e nesses próximos 5 minutos nós falaremos sobre marketing pessoal, detalhes que fazem a diferença. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar sobre marketing pessoal, já utilizam o marketing pessoal no seu dia a dia e hoje o meu objetivo é que você tenha um aumento de percepção e consciência no que se diz respeito ao marketing pessoal, no mundo corporativo que você já trabalha hoje e também como empreendedor. Tenho certeza que você sairá vendendo mais e melhor esse grande profissional que existe dentro de você. E o primeiro tópico desses 3 que nós falaremos hoje é os erros ao vender a sua imagem. Nós falaremos sobre emoções negativas, como por exemplo o feedback, a reação que você tem quando recebe um feedback onde você não gosta, não é? Ou até mesmo quando você está prestes a concretizar um negócio, como por exemplo, imagina que você é empreendedor, está e trabalha com imóveis, está se deslocando até o seu cliente, você vai fechar aquele negócio, aquele grande negócio, existem vários planos, sonhos, vontades, realizações por trás desse negócio, você está chegando até lá e bate o seu carro. Já pensou isso? Se coloque no lugar dessa pessoa. Isso aconteceu com um amigo meu há meses atrás. E olha que interessante, ele poderia ter reclamado da vida, ele poderia ter transformado isso em uma emoção negativa, só que ele decidiu ressignificar essa situação. E agora, em vez de fechar um único apartamento, ele está negociando 2 apartamentos. Será que ele teria essa oportunidade se ele tivesse depositado emoções negativas para o negócio dele? Pense nisso. Ou até mesmo você no mundo corporativo, onde fez uma situação, imagina, você passou por uma reunião e você sentiu que não foi muito bem nessa reunião. E o seu chefe quer conversar com você depois, ele falou que vai passar o feedback dessa reunião de você, essa reunião que passou. Pense nisso. Como você reagiria? A sua emoção seria negativa ou você estaria pronto para transformar isso em algo positivo? Quando você recebe feedback, 2 pontos interessantes nesse momento. Primeiro, a maioria das pessoas encaram o feedback como algo negativo. Segundo ponto, que as pessoas elas ainda não estão muito bem preparadas para dar o próprio feedback, né? Então por isso que você acaba não querendo aceitar tão bem. Você recebeu o feedback, você também pode transformar isso em uma emoção negativa. Imagine que a reunião começou. Funcionário, você não pode isso, isso e isso. A partir desse momento, ele continua falando, você já não quer mais ouvir, né? Você já cria um bloqueio natural. O ser humano tem uma reação selvagem nesse momento, você não vê a hora de fazer uma devolutiva e para de ouvir. O conselho, a sugestão é, ouça até o final, porque você pode transformar isso, ressignificar isso em uma bela de uma oportunidade. Ok? No final desse feedback, signifique a resposta, né? Agradeça esse feedback e faça uma pergunta. Com base no que você está falando isso? Só 2 tipos de resposta pode haver. Primeiro tipo de resposta, com base no A, B, C, D, E. Nesse momento é importante que você seja humilde e aprenda com isso, então você sai ganhando, olha que bacana. E uma segunda resposta, eu não sei. Se a pessoa não tem base para dar uma resposta, você ganhou. Então você ganhou 2 vezes. Olha que interessante, não é mesmo? Um segundo ponto que nós conversaremos é como se comunicar cada vez mais e melhor, né? Como vender, no caso, a sua imagem, né? Nós estamos falando sobre marketing pessoal. E o que a comunicação ela tem a ver com o marketing pessoal? Tudo, eu diria, não é mesmo? Imagina, você conhece pessoas que falam e no final você não entendeu nada? Por que isso acontece, não é mesmo? Faz sentido para você? Realmente isso acaba acontecendo no nosso dia a dia, seja como empreendedor, seja como um profissional dentro de uma organização. E olha que detalhe, por que isso acontece? Porque as palavras representam apenas 7% dentro de uma comunicação eficaz, composta também de entonação de voz, que sozinha representa 38%. Se você usar as palavras com entonação de voz, você tem 45% de uma comunicação eficaz. E para chegar a 100%, é necessário que você utilize a fisiologia. Você já viu aquele termo? O corpo fala, e não só fala, como ele representa 55% de uma comunicação eficaz. Então some a sua fisiologia com entonação de voz e palavras e naturalmente você chegará à excelência na comunicação. E para finalizar, falaremos sobre o terceiro tópico, que é networking. É importante ou não falar sobre esse ponto? É extremamente importante. Por quê? Como melhorar? Quais os detalhes que farão diferença no networking? Primeiro, leia. Adquira conteúdo. Dessa forma, você pode contribuir com as pessoas. Ok? Imagina que você
curte rock and roll. E você está no churrasco no final de semana onde tem um grupo de pagode, por exemplo. De que maneira você pode contribuir com esse grupo? Tendo conhecimento sobre pagode. Agora imagina como aquelas pessoas do grupo de pagode vai receber uma informação sua. Olha que interessante. Eles vão pensar que você vai falar sobre rock and roll, só que você vai falar de pagode. E você acaba fazendo o quê? Surpreendendo a todos. Olha que bacana, faz sentido para você surpreender aos outros? Então, conheça, leia. E também saia de casa. Tem pessoas que, através da internet agora, param de sair de casa. Não existe networking se não estiver presencialmente. Então, esteja com as pessoas. Quem não é visto não é lembrado, não é mesmo? Então, estes são os 3 tópicos que com certeza farão diferença no seu marketing pessoal. Muito obrigado.